Geração solidária. Oferecimento, Unimed. Muito bem, o programa Geração Solidária chega na sua TV hoje, quarta-feira, às 20h30. Nós temos esse encontro marcado. E domingo, 10h30 da manhã, tem reprise do programa. E você é o meu convidado especial. Mas eu tenho aqui nos estúdios da TV Candeias os nossos convidados de hoje. Vou iniciar o programa com o meu convidado ilustre, o naturopata Ramon de Assis. Não sai daí, que estão voltando já já. Acreditamos que a vida é o bem maior do ser humano. Que uma vida boa deve ser possível para todos. Para isso, saúde é essencial. E a vida só acontece na cooperação. Trabalhamos todos os dias para promover saúde e qualidade de vida nas nossas cidades, para que o maior número de pessoas possa viver mais e melhor. Buscamos o nosso propósito por meio do cooperativismo médico e do conhecimento em saúde. Nosso jeito de cuidar valoriza o trabalho médico. Somos movidos pelas pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. E para cuidar delas, precisamos ter sustentabilidade e uma atuação pautada em conhecimento. Analisamos o todo para nos entender como parte em cada local onde estamos presentes. E a inovação nos permite evoluir com a agilidade das mudanças. Em cada ação, cada negócio e em todos os nossos relacionamentos, valorizamos a integridade, o respeito, a solidariedade e o espírito cooperativista. Essa é a nossa essência. Aqui tem presença. E ser presença é cuidar. Aqui tem Unimed. Muito bem, Ramon, prazer muito grande receber mais uma vez você no programa aqui. E toda semana nós temos nosso encontro marcado. Cada semana tem uma matéria nova, tem uma dica nova. E aí, antes de nós começarmos a bater o papo, Ramon, eu quero mandar um abraço muito grande para a Dona Maria Anália, que sempre, essa semana mesmo, falou: "Nossa, Geraldinho, manda um abraço para nós lá, porque eu acompanho seu programa, eu tô Ramon, que orienta tanto a gente, né, na naturopatia." E abraço a Dona Maria Anália, abraço a todos os profissionais de saúde lá de Nova Serrana, toda a população de Nova Serrana e também Divinópolis, cidade do Divino e toda a nossa Centro-Oeste, especialmente Cabo do Cajuru também, São Gonçalo do Pará, Perdigão, Araújo e Itapecerica, que o nosso programa está acontecendo toda terça e domingo lá na TV local, tá bom? TV Itapecerica. Ramon, prazer, mais uma vez. E você atende Itapecerica também, né? Atendo. E nosso tema de hoje? Prazer é tudo meu, muito obrigado pelas palavras, né? Sim. Nosso tema de hoje é herança genética. Sim. O quanto ela influencia na nossa saúde. Nós estamos trazendo, inclusive, novidades, né? A gente já trouxe aí o assunto da epigenética no seu programa, que tem tudo a ver, mas tem outros desdobramentos, né? Mas queria aproveitar e agradecer a Dona Maria Anália, né? De Nova Serrana. Tenho pacientes e amigos em Nova Serrana também. Tenho um carinho muito especial por essa cidade também. E atendo, sim, né? Em Itapecerica, em outras cidades aqui próximas, algumas mais distantes, né? Mas atendo em Itapecerica, inclusive 2 vezes por mês, né? Então, quem nos acompanha pode também estar nos acessando pessoalmente em Itapecerica. O contato está nas redes sociais, ok? Ok. Então, rodapé, redes sociais de Lorena, para a gente poder, o pessoal já, né, copiar aí e fazer o seu contato com o Ramon. Perfeito. Continue, pois não. Então, a gente vai falar desse assunto porque tem algumas novidades, né, interessantes, muito interessantes, para quem gosta de acompanhar a saúde, quem gosta de acompanhar a saúde natural e, claro, com respaldo científico, né, Geraldinho? Porque a gente sabe que a saúde natural, que já existe desde que o mundo é mundo, né? A medicina xamânica existe há 40 mil anos, que é a dos índios, né? Ancestrais, a saúde da medicina
indiana, a medicina ayurvédica, existe há cerca de 6, 7 mil anos. A medicina tradicional chinesa, há 4.500 anos de existência, né? Então, são ciências chamadas de ciências de medicina tradicional. Sim. Essas são as medicinas tradicionais. A medicina convencional, a farmacosintética, aí o termo já é medicina convencional. Sim. Porque convencionou-se que seria a medicina principal da maioria dos países. Essa tem cerca de 200 anos, né? Apenas. Mas a naturopatia, ela é milenar. Sim. Só que, claro, há milênios atrás nós não tínhamos os respaldos científicos e hoje nós temos esses respaldos, o que tornou, por exemplo, a minha formação uma formação acadêmica. Nós temos também especializações e outras atuações dentro da academia, dentro dos estudos mais modernos. Um detalhe, né, que a gente fala dessa herança genética, que até 10, 15 anos atrás, Geraldinho, nós pensávamos, né, nós, que eu falo, comunidade científica, Sim. mas também a sociedade, pensávamos que nós estávamos fadados à herança genética. Era muito comum, você está diabético, mas também sua mãe era, ou seu pai era, ou sua tia era, Sim. então é por isso. Então, se uma pessoa, né, um casal é diabético, o filho vai ser diabético. Então, a comunidade científica pensava muito que isso era uma sentença. Não vai ter. E era uma questão muito aleatória, de sorte ou não, da pessoa desenvolver determinadas doenças. E a gente já trazia isso no seu programa mesmo, falando sobre a epigenética e a Sim. nutrigenética, que já quebrou esse paradigma. E agora, mais ainda, mais estudos mostraram que, olha só que interessante, a expressão genética é importante, Sim. ela é real, ela é existente, ela é comprovada cientificamente, só que hoje menos de 10% Sim. de chance de uma pessoa desenvolver uma doença a partir da sua herança genética. Olha. Menos de 10%. Mas por que às vezes o filho que é diabético, o pai também era, o avô também era? Porque o ambiente da pessoa é mais ou menos o mesmo. Entendi. Os costumes alimentares, né, são os mesmos. A gente percebe que existe uma tendência de que os filhos herdem também os costumes dos pais. Os costumes alimentares, né? Normalmente os gostos ali ficam ali limitados ao que a família tinha de gosto, né? Entendi. A gente percebe isso muitas vezes nas diferentes culturas. Por exemplo, uma pessoa que sai de outro país e vem para o Brasil percebe uma diferença incrível de hábitos alimentares, por exemplo, Sim. e o contrário, quando a gente vai para outras culturas. E mesmo nas regiões, né? Uma questão regional, do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Centro-Oeste, existem essas diferenças de hábitos e de alimentações. O que a gente já consegue compreender, mas isso também existe de família para família. A família do meu vizinho tem hábitos diferentes do que a minha. Então, esse ambiente que já foi favorável no passado para o avô, para o pai desenvolver determinada doença, continua persistindo porque o ambiente do filho é o mesmo, ou muito parecido. Entendi. Então, é por isso que acontece muito essa herança das doenças. Entendi. Mas isso não é uma regra. E por quê? Porque se a pessoa entende ali a dinâmica, obviamente orientado por um profissional da área da saúde, especialmente naturista, como é o caso da naturopatia, se você muda aquele ambiente, você quebra essa predisposição. E a chance de você evitar uma doença hereditária, é maior do que 90%. Nossa, que legal. Então eu vejo isso como uma notícia e a gente vem reforçando isso, né? E quem quer nos acompanhar sabe que nas nossas redes sociais, né? Naturopata Ramon de Assis, como você sempre disponibiliza aqui, a gente estende mais esse assunto. Sim. Então é mudar o ambiente, né? É entender que a nossa saúde se faz, Sim. primeiro, de hábitos de atividade física. O organismo animal, Sim. ele foi feito para o movimento.
não é qualquer caminhadinha, muitas vezes, que vai resolver todos os seus problemas de saúde. Muitas vezes, a caminhada, que é super importante, não tiro o mérito dela, Claro. mas muitas vezes ela não é suficiente, por exemplo, para prevenir uma sarcopenia, que é uma baixa da massa muscular, de uma osteopenia, que é uma baixa massa óssea, Sim. ou até da osteoporose, que é o agravamento aí da osteopenia. Então, para isso, nós precisamos de ter exercícios de força que nos gere massa muscular, massa óssea. Então, Entendi. é importante todo tipo de atividade física. E claro, uns vão precisar mais de uma, outros vão precisar mais de outra. Mas nós precisamos exigir mais mecanicamente do nosso organismo, é o primeiro fator. A água em quantidade e qualidade devida é o outro fator. E o terceiro e mais complexo é a alimentação, né? Sim. As pessoas hoje, Geraldinho, eu não vou dizer aqui que a pessoa não possa comer do produto alimentício. Ela, claro que pode, com moderação. Mas hoje, as pessoas praticamente consideram o pão, o biscoito, a rosca, o bolo, a broa, como alimento de Então verdade. tem reduzido. Isso é produto alimentício. Sim. Então, quando a gente entende isso, até a gente fala com a intenção de impactar mesmo. Por quê? Porque não é que a gente tem que excluir da nossa vida, Sim. mas a gente tem que administrar melhor isso. Talvez aí 70%, 80% do que a sociedade come é produto alimentício. Então, a saúde das pessoas não poderia ser diferente. Sim. Muita gente me alega, Ramon, mas a medicina está tão avançada, está tão moderna, tem tanto estudo, e as doenças estão cada vez maiores em quantidade. As doenças que já existiam estão mais perigosas, Sim. né? Mais graves, e a qualidade de vida, né? Até que a longevidade não mudou muito nos últimos 30, 40 anos, mas a qualidade de vida, uma pessoa para chegar aí a uma idade muito avançada, ela está sofrendo muito. Ela está acamada, ela está sem autonomia, ela está precisando de artifícios, quando antes não se precisava. Tudo isso é fruto de uma escolha de hábitos. Escolha essa que determina ali o que a minha expressão genética, né, para as doenças vai se instalar ou não vai se instalar no meu organismo. É muito então, interessante. a naturopatia, especialmente, não somente ela, hoje também tem a medicina integrativa, né, que é a medicina convencional, a naturopatia também é integrativa, elas se aproximam muito no que diz respeito a orientar, a mudar os hábitos, a suplementar e não medicar as pessoas de forma que elas tenham qualidade de vida, longevidade, através dessa questão da genética. Começar o dia pela manhã, então, no de jejum que você fala, né? Sim? É uma alimentação, assim, saudável, inicialmente ovos e tal, é isso? Por exemplo. Né, se puder frutas, e no almoço, nas refeições no almoço, uma saladinha, focar colorir o prato. Você sempre falou isso conosco, exatamente. Né? Olha só que interessante. Há pouco tempo, e muitas pessoas que estão nos assistindo sabem disso, os nossos antepassados, principalmente da zona rural, Sim. olha como era a alimentação deles. Como eles tinham um serviço braçal pesado, que já era uma atividade física, É verdade. eles acordavam, não tinha biscoitinho, pãozinho e tudo mais. Isso já há um tempo atrás. Mais atrás. Sim. O que eles faziam? Eles almoçavam ao acordar. Legal, gente. Tinha, às vezes, o que sobrou da janta, aí eles faziam ali um mexidão, comia carne e tudo mais, para dar sustância, que era o que os antigos falavam, para poder pegar no batido pesado. Sim. Isso ali por volta de 4h30, 5 da manhã. Quando chegava 10h30 da manhã, aí era o almoço de novo. Legal, E quando era 3h30 da tarde, era o jantar. Olha só que interessante, eles faziam em média 3 refeições por dia, sem produto alimentício, tudo era comida de verdade, não era óleo refinado que usava, era gordura animal. Sim. Então, essas pessoas tinham uma autonomia, uma independência, uma longevidade, uma preservação intelectual muito maior do que nós temos hoje. Só por isso. Talvez eles não tinham as melhores escolhas ali, né? Como você falou de colorir o prato, nem sempre eles tinham embora eles tinham hortas, mas eles não eram tão criteriosos na diversidade da horta, né? Sim. Então, é isso que você falou, é comer comida de verdade no desjejum. Eu sugiro ovos, por quê? Ovos a maioria das pessoas gostam, ele é prático
e ele é extremamente saudável. Mas poderiam ser outros alimentos, mas os ovos, como desjejum, é a melhor opção. Ótimo. Depois disso, um prato colorido, como você disse, né? Claro que vai depender, cada metabolismo tem a sua particularidade, mas um prato colorido, mas sempre com proteína animal junto. Sim. Uma carne bovina, por exemplo, já que de manhã já foram os ovos, e no jantar um peixe, por exemplo, ou um omelete, enfim. Mas comer comida de verdade, né? 3 refeições como essas que eu citei são o suficiente para você espantar 90% das doenças que chegam nas pessoas. Mais uma pergunta importante, os casos de oncologia, por exemplo, paciente com doenças, né, oncológicas, né? Então, a hereditariedade, então nem sempre é hereditário essa questão da oncologia também. Doença, câncer, por exemplo, né, de próstata, se você, né, tratar, se você tiver uma vida saudável, você pode ser um paciente que não tem, né, não vai ter essa comorbidade, é isso? Pergunta super importante. Sim. A hereditária existe. Sim. Ela não é anulada. Sim. Né, com esse estudo todo. Sim. Ela não é anulada. Então, por exemplo, toda pessoa que desenvolveu um câncer, Sim. ele carregava na genética. Sim. Ponto. Só que quando ela nasce com menos de 10% de chance de desenvolver o câncer. Entendi. Quando ela desenvolve, ou seja, ela subiu de 10% para 100%, aí já foi culpa dela. Entendi. Por quê? Porque ela criou um ambiente favorável para o câncer ser desenvolvido. E que ambiente é esse, normalmente? É um ambiente de acidez. A gente já sabe, a ciência já sabe que os organismos que desenvolvem o câncer, normalmente são organismos ácidos. Entendi. E o que gera acidez no organismo? Um organismo sedentário. Sim. Um organismo que ingere mais alimentos que acidificam do que os alimentos que alcalinizam o organismo. Quais são esses alimentos, para a gente poder entender? Então, mais ou menos, em média, saindo, né, das carnes, dos ovos, né, do peixe, saindo das verduras folhosas, legumes, alguns grãos, né, e sementes e castanhas, acho que citei todos. Sim. O resto acidifica. Sim. O resto. Né? Por exemplo, tudo que você come de uma indústria alimentícia, tudo acidifica. Tudo. Do pão ao aquele produtinho que você passa alguma coisa ali para comer, tudo acidifica. Mas isso que equilibrar é importante. Mais do que equilibrar. Eu acho que a gente tem que criar o hábito e a tendência de alcalinizarmos nosso organismo. Sim. E não precisa de nenhum profissional nos orientar. Sim. Aquilo que você colhe da árvore, do canteiro, do pasto, é o que você deve comer com mais predominância. Agora, aquilo que você pega no supermercado ou na padaria, tem que ser bem menos. Quando eu falo bem menos, é bem menos mesmo. Muito menos do que a maioria faz. Como eu digo, se a pessoa ainda faz questão de um produto desse, que seja uma vez ao dia, mas muitas vezes faz 2, 3 vezes ao dia. Aí você está ampliando esse percentual das doenças genéticas, que pode ser um câncer, pode ser uma hipertensão, pode ser uma diabetes, pode ser tantas coisas. Pessoal, espero que você tenha gostado. Nosso bate-papo foi maravilhoso e teremos muitos temas toda semana. Acesse o canal do Ramon de Assis, está no rodapé. Lorena, por favor, coloca pra gente, rodapé, os contatos no Ramon Naturopata Ramon de Assis, e o Geração Solidária te agradece muito por você conosco construir essa onda do bem que é o nosso programa. Obrigado, Ramon. Obrigado também, Geraldinho. Agradeço. Tchau, tchau. Pessoal, não sai daí que estão voltando já já. Nutrigil Agropecuária. Somos apaixonados pelos animais. Somos referência no comércio de produtos agropecuários e produtos para o seu pet. Nossa clínica veterinária conta com profissionais altamente qualificados. Temos a mais completa farmácia veterinária de Divinópolis e região. Aqui você encontra também produtos para jardinagem. Contrate nosso Táxi Dog e levamos seu pet em veículo fechado, com total segurança. Ligue 3221 3200. Tudo bem, pessoal. O programa de Geração Solidária tem levado na sua casa toda quarta-feira às 20h30 e domingo 10h30 reprise. Muitos temas ricos pra gente. É o momento que você para com sua família para você poder assistir e ver essas dicas interessantes, super importantes na construção de uma sociedade melhor, né, de um mundo melhor, onde os temas que às vezes são avaliados como conflitos, pode, num bate-papo com um profissional no nosso programa, encontrar uma luz e talvez a solução de alguns problemas que a gente vivencia na nossa rotina no dia a dia. Eu tenho um prazer muito grande de bater um papo hoje com a Alessandra Amaral, que é psicanalista e que é
um ser humano, assim, maravilhoso, uma pessoa que, sabe, que tem feito a diferença, assim, em toda a construção profissional dela, por onde ela tem passado. E são vários locais. Na delegacia da mulher, né, trabalhou também, né, passou pela UPA, fazendo o seu trabalho, e outros serviços que ela vem atendendo, e tantos profissionais que têm convivido, se relacionado com ela também, e têm construído essa grande corrente, esse grande elo do bem, tá bom? O que nós vamos abordar hoje, que eu, né, quero ficar aqui ouvindo e ficar, poxa, eu achei muito rico, precisa tanto hoje. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar de volta a casa. Sim. Estou com muita saudade. Você está sempre em nossos pensamentos, porque, como você bem disse, é uma rede que faz a diferença quando se une. Então, você também pode se sentir gratificado por contribuir. Você talvez não tenha a dimensão dos lares e informações que você chega, Amém. mas você faz o bem de verdade e convida os outros a fortalecer. Eu que sou grata pelo convite. A gente vai falar sobre um tema muito importante que aborda em todos os lugares, em todos os países. Sim. Aqui a gente conhece como atos de alienação parental. Sim. Eu trago aqui uma proposta hoje de um diálogo entre a psicanálise e o jurídico e o direito. Então eu trouxe algumas anotações, né, que colegas do jurídico colocariam bem melhor do que eu, mas é um diálogo que é necessário. Sim. Então, devido à minha clínica, né, igual você disse, né, porque eu já atuei na área da delegacia, na UPA, hoje em consultório e também com profissionais que estão na linha de frente. Onde é o seu consultório, Alessandra, antes de começar? Eu atendo em Divinópolis, no edifício Paulo VI, e atendo online no Brasil e fora do Brasil também. Sim. Então, a gente faz trabalhos, a gente está sempre trabalhando a nós mesmos e a Sua todos. rede social, passa pra gente. Eu tenho o meu Instagram, que eu sempre estou escrevendo textos informativos de todas as áreas e escrevo no grupo Viva Melhor do Ramon de Assis. Sim. E também a gente faz texto para um outro programa. Ana Paula mandou um grande abraço para você, um abração para ela também. jornalista. As minhas redes sociais, Instagram, né? Alessandra Amaral Psicanalista, e também tem o Facebook, Alessandra Amaral Psicanalista. Sim. O telefone de contato é 984230448. 37. E a gente, prefixo 37. Então vamos lá. Eu trouxe aqui anotações para a gente dar uma pincelada na lei. O que é essa questão de atos de alienação parental, que até mesmo no próprio jurídico, naqueles que formulam a lei, começaram um debate após essa lei. Essa lei, que chama Atos de Alienação Parental, que é o número 12.318, foi feita em 2010. E ela diz mais ou menos o seguinte: é a interferência que tenha potencial de fazer a criança ou adolescente recusar ou deixar de conviver com seus genitores ou cuidadores que quebram vínculo. Sim. O que quer dizer isso? Todo ato que venha com um comportamento psicológico que vai afetar a criança ou adolescente a não conviver com outro cuidador, com o genitor ou com os familiares. Sim. O que aconteceu após essa lei vir? Muitos dos colegas estão recebendo, diversas áreas, essa lei sendo desviada para outra coisa. Não desviada, eu acho que houve uma confusão. Por exemplo, agora já entra a psicanálise. Há uma diferença entre a questão do casal e a questão dos filhos, que a gente tem costume de chamar... Quando se separam, é isso, né? Isso, a gente tem o hábito de falar da conjugalidade diferente da parentalidade. Entendi. Conjugal é entre um casal, parentalidade é entre os pais e os filhos. Sim. Então, Geraldinho, houve uma questão assim... Quando o casal separa, lógico que é um momento muito difícil, é um momento complicado, há muita coisa ali a ser trabalhada. Sim. Mas isso não quer dizer que os filhos têm que estar no meio dessas decisões, mesmo que eles também são afetados. Sim. Então, tem coisas que é entre o casal, se tiver questões jurídicas ou outras coisas, e a coisa entre a responsabilidade de cada um com aquela criança e aquele adolescente. Sim. Quando a gente fala da alienação parental ou atos de alienação parental, tem toda uma rede disciplinar para
acompanhar isso quando chega no jurídico. Sim. O juiz e o pessoal da psicologia, da sociologia, da pedagogia, faz todo um acompanhamento para discernir aquilo que está acontecendo naquele momento com a criança. Só que tem um porém. Eu penso que é uma assistência contínua acompanhar essa criança ou adolescente. Com certeza. Porque vem uma coisa confusa entre, em algum momento de discussão ou não discussão entre os casais, mas por trás, falar com a criança coisas que não é do direito ou da responsabilidade ou qualquer coisa que seja que jogue essa criança. Sim. Diferente de ter uma dinâmica frequente de atos psicológicos que vai implantando ali dentro desse convívio com essa criança, atrapalhar ou recusar o convívio com o outro. Sim. Quando você coloca assim, em casos, né, dessa natureza, quando há um momento em que o casal, né, decidiu se separar por N situações, então essa criança, né, ou adolescente, nesse ambiente, entender que foi um processo, então, e às vezes, muitas vezes, quando o casal tem essa disputa, às vezes uma disputa de afeto com o filho, né, colocar talvez para a criança de que um é melhor ou não, ou pior do que o outro. Isso é um momento que jamais poderia acontecer. Você tem que sempre estar elogiando um e o outro para que a criança entenda que é apenas um processo de que separaram, mas que os dois se respeitam, respeitando o filho ou filha, né, o bebê, ou, né, ou criança mesmo, ou adolescente, que tem uma relação harmoniosa com a criança que, né, que ficou nesse ambiente de separação, mas que se respeitam entre si diante da criança e respeita a criança como filho, né? É mais ou menos assim, porque tem os conflitos, a gente sabe que tem alguns casos que tem conflitos, mas que esse conflito não seja diante do filho, né? E não torne isso uma guerrinha interna, onde a criança sofre muito mais, né? É exatamente isso, né? A complexidade dessa situação é exatamente isso que você bem descreveu. Sim. Porque uma coisa é atos de alienação parental, a gente está querendo dizer aqui que estamos falando do direito e da boa convivência dos filhos entre uma família extensa, binuclear, porque agora era uma forma e agora é outra forma, não deixa de ser família. É sempre uma transformação familiar nesse sistema que a gente chama de dinâmica de vida. Então, quando você coloca isso, um filho, a gente está falando do ato de alienação parental, a gente está falando do direito, do dever, do cuidado que temos que ter acompanhando com os nossos filhos. Então, esse ato de alienação parental, a lei vem e os outros profissionais vêm estudando e cercando para que isso seja resguardar a criança para que ela tenha as condições psicológicas de crescimento. E não utilização desse termo, dessa lei, para um conflito entre um casal. Uma disputa, né? Mesmo que a gente tem que falar que é complexo, que respinga sim. Por exemplo, quando um casal está se separando, nós temos, quando é casado, porque família se constitui de formas diferentes hoje em dia, a gente sabe disso. Então, quando um casal está se separando e a gente fala com os filhos o que está acontecendo em atos de separação do convívio. Agora, quando é atos de responsabilidade entre o casal, ou termos jurídicos, ou coisas mais sérias, não é da responsabilidade da criança. Né? Esses detalhamentos é sobre os adultos que ali estão conduzindo. Que pode ter o amor, né? O amor que tem que haver para a criança, que fica nesse núcleo, né? E que não seja nela, né? Não haja nela um sofrimento. Já tem o sofrimento, claro, né? Quando se separam, a gente percebe. Mas mais que quando tem um ambiente saudável, de acolhimento da criança, que ela continua acolhida pelo casal, consegue aliviar mais um pouco, né? O estresse mesmo. É um né? trabalho de todos. Por isso a equipe é importante, né? Por Os isso, profissionais. Né? Não só a equipe, como também o esclarecimento de que é essa situação. Porque como está tudo complexo, houve um trauma ali acontecendo, uma nova forma de se organizar, muitas vezes o conflito entre o casal mistura com a responsabilidade e os cuidados com os filhos. Então,
quando você fala isso, cada um está ciente cada vez mais do que pode ser feito ou não e voltar, porque são duas coisas diferentes. Uma reorganização entre os adultos e uma reorganização com os filhos. Então, a questão dos filhos não é que a gente não possa falar, a gente informa o que está acontecendo porque as crianças sabem. Importante. Então, isso, falar sobre essas questões de conflito também é uma preparação para a vida aí fora. Mas isso não quer dizer que é de responsabilidade da criança proteger um ou outro. Porque o ato de alienação parental pode estar acontecendo até dos dois lados. Ou às vezes um, ou às vezes outros. Então, tem todo um trabalho psíquico acompanhando esse casal, a separação, acompanhando esses filhos, para que as coisas vão se assentando, vão ganhando o seu lugar. Lógico que temos questões mais extremas, difíceis, que tem que ter um olhar. Eu falo que a gente tem que colocar uma lupa em momentos que nos exigem mais. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze, paixão pela transformação de vidas. Olá pessoal do programa Geração Solidária, tudo bem? Robert aqui da Embeleze. Gente, passando hoje para mostrar para vocês algo diferente, né? Mostrando a estrutura hoje da Embeleze, do lugar que a gente tem para receber vocês, para realizar o sonho de vocês. Então aqui a gente está na recepção, né? Vocês vejam aí um espaço bastante grande, arejado e confortável para atender todos vocês. Então você aí que está em busca daquele sonho para realizar, para entrar na área da beleza, você já sabe, entre em contato aí com a gente, que a gente vai te ajudar a trilhar esse caminho. Geração Solidária, muito obrigado. Até mais, gente. Que pena o programa Geração Solidária chega ao final, mas trouxemos aqui entrevistas, bate-papo com profissionais que foram temas ricos demais. Eu tenho certeza que levou para você muita informação. E é por você que a gente constrói esse programa. Você pode participar do programa mandando sugestões. Acesse lá, manda no nosso e-mail ou no nosso celular, 37999539746. A sua sugestão é muito importante, o seu comentário sobre os temas que nós abordamos, tá bom? É por você que a gente faz essa onda do bem, que é o Geração Solidária. Há 15 anos no ar, aqui na TV Candidez. Fico por aqui, um beijo no coração de vocês e na próxima semana tem mais, tá bom? Tchau, tchau.